clareza, como eu falei, é o ponto de partida para fazer o bebê dormir a noite toda. A gente parte do princípio que aprender a fazer o bebê dormir a noite toda vai te dar mais vida, tá? Mais liberdade de escolha, mais tempo. Apesar de não ser todo o tempo do mundo, a partir do momento que você tem um filho, você não tem mais todo o tempo do mundo, mas você vai ter um pouco de tempo. Você vai perceber que maternidade não é e não precisa ser sinônimo de prisão. Vai te dar liberdade para sair de casa e liberdade para poder decidir como é que vai ser teu dia. Olha, eu sei que mais ou menos às 9, eu sei que mais ou menos meio-dia, minha filha, tô falando no feminino porque, enfim, minha filha tira soneca. Então, se mais ou menos meio-dia minha filha tira soneca, fica melhor de fazer live aqui para vocês, né? É melhor, é mais fácil. Eu sei que mais ou menos às 16 ela vai tirar outra soneca. Fica mais fácil de eu me organizar para fazer live para vocês. Vocês fazem a mesma coisa, vocês vão poder fazer a mesma coisa. É relógio? Não. É algo fixo? Horário fixo? Não. Mas dá para ter uma previsibilidade, dá para conseguir se organizar, certo? E a forma mais rápida de fazer bebê dormir a noite toda, sem deixar chorar, é seguindo esses passos. Agora, se você já sabe conhecer o seu bebê, ter essa clareza é o principal, é a primeira etapa, é o primeiro passo, você deve saber que não é qualquer conhecimento, não é qualquer clareza. Quem não me acompanha acaba confundindo. Isso porque todo mundo sempre pensa apenas em fazer dormir, fazer dormir, fazer dormir e só, mas nada mais. Não é bem assim, tá? Mas o que ninguém sabe, ou muita gente não sabe, é que o sono está diretamente relacionado com o que você faz durante o dia. Quantas mães eu não já entrevistei que falaram assim, não, minha rotina noturna tá ótima. Só que rotina não, rotina é o dia inteiro. Eu me preocupo e analiso muito mais o que o bebê faz durante o dia do que com a noite, inclusive. Nas sessões de olho no olho, vocês vão me ver conversando muito mais sobre o dia do bebê do que sobre a noite. Eu me preocupo e analiso muito mais sobre isso. Mesmo tendo como objetivo final, dormir a noite toda. Por quê? Porque o sono noturno, ele é reflexo do que você fez, do que o bebê faz durante o dia. Gasto de energia, porque senão ele vai dormir muito tarde, ou acordar sem sono no meio da noite, vai demorar um tempão para voltar a dormir. Alimentação, porque senão ele acorda com fome, sonecas. Bebê que não tira soneca de dia vai tirar soneca à noite, e aí vai ficar aquele sono picado todinho. Acorda, para então finalmente emendar no sono. Eu sei que isso está acontecendo com muitos de vocês. Eu sei, certo? E isso às vezes demora para a ficha cair. Porque quem acorda muito à noite, inclusive ontem eu falei com a mãe, Camila, se eu não me engano, deixa eu ver minha gente, se eu não me engano, Camila é o nome dela. Ontem eu falei com ela e ela falou, olha, a rotina noturna tá boa. Só que as sonecas não estavam. Então, vocês precisam lembrar do dia também. Rotina, o sono noturno é reflexo do dia. Não esqueçam disso. E às vezes demora mesmo para essa ficha cair, porque quem acorda muito à noite, pelo menos por enquanto, quem acorda muito à noite são vocês. Para mim, tá? Para eu ver de fora, é muito mais fácil encontrar e apontar algum ponto que precisa ser ajustado. Para mim é mais fácil, porque eu estou de fora. Eu não estou acordando várias vezes à noite. E esse cansaço, essa exaustão, muitas vezes cega mesmo. Muitas vezes sufoca e a única coisa que você quer é um pouquinho de oxigênio. Então, você acaba só virando todas as suas atenções para o sono noturno. Porque quem está sufocado, e eu acho que a melhor palavra para comparar a privação de sono é realmente a melhor sensação, a mais precisa, seria realmente essa, sufocado, certo? E quem está sufocado, quem está se afogando, por exemplo, procura a forma mais rápida de sair de lá, desesperadamente. Muitas vezes acaba afogando o socorrista, certo? E nem se dá conta disso. Ele passa a entender que só isso importa, precisa se livrar disso o mais rápido possível, mas focar apenas nos despertares noturnos, focar apenas em assim, minha rotina noturna está perfeita, normalmente não é o suficiente. Normalmente não é o suficiente. Infelizmente não. Tá? Seria bem mais fácil. Outro exemplo que pode ajudar é todo mundo, ou não todo mundo, mas muita gente quer aquela barriga de tanquinho, quer uma barriga fininha, pequena. Eu não sei se todo mundo quer, mas você entendeu. Mas entenda, como emagrecer ou entrar no vestido, seja lá qual for o teu objetivo, quando você vai no nutricionista, quando você vai na academia, é preciso entender que esse é apenas o destino final. Tem muita coisa por trás, tem dieta, tem exercício, tem um bocado de sacrifício que você vai ter que fazer, tem muito comprometimento que você vai precisar ter. Então, fazer dormir a noite toda também. Tem muita coisa por trás também. E a primeira é conhecer, é ter essa clareza em relação ao sono do bebê. E o primeiro passo para você ter essa clareza, agora que eu já contextualizei, o primeiro passo é você entender e conhecer os sinais de sono do bebê. Mas para que conhecer sinal de sono? Porque é o primórdio de tudo. Muita gente acha que o ritual do sono é o que faz o bebê dormir.
Muita gente acha que é a mamada que faz o bebê dormir, ou é ninar, ou é a mamadeira, ou é o colo que faz o bebê dormir, mas não é. Ah, mas como assim, doutor Adilo? É claro que é. Eu amamento e assim que o bebê está mamando, ele dorme. Tanto que ele só dorme assim, inclusive ele só dorme assim. Eu não consigo fazer ele dormir de outro jeito. E a verdade é que não. Tanto que se você amamentar o bebê assim que ele acorda de uma soneca, ele não vai dormir de novo. Não vai. Se você ninar, teu bebê acordou, e você ninar, ele não vai dormir. Você dá a mamadeira, ele não vai dormir. Se você der a chupeta, ele não vai dormir. Ah, mas aí ele não está com sono. Exato. Esse é o ponto. Não foi a mamada que fez dormir, não foi a chupeta, o colo, a mamadeira. Não foi. O que faz o bebê dormir é o sono que ele sentiu, é o sono que ele sente, certo? Mamar só o deixa mais relaxado, tá? E é importante deixar o bebê relaxado para que ele se entregue ao sono. Então já tem um fundamento que você precisa saber. O que faz dormir é o sono que o bebê está sentindo naturalmente. Não é o que você faz. Por isso que aquela história de ensinar o bebê a dormir a noite toda não é verdadeiro. A gente não ensina o bebê a dormir, ele sente sono. Tá? A gente não ensina o bebê a sentir sono. Ele vai dormir. O que a gente precisa? Tirar os fatores que atrapalham o sono dele ao redor. Fazer essa higiene do sono. Higiene do sono. Limpar o sono. Tirar os fatores que atrapalham o sono. Certo? E a gente não ensina o bebê a dormir. Certo? A gente ensina o bebê a mamar? Não, a gente não ensina o bebê a mamar. A gente garante as melhores condições. Garante a melhor pega, a melhor posição. Garante que você não vai estar com nenhum perfume que pode incomodar e irritar o bebê na hora da mamada. A gente ensina ele? Raramente. Grande maioria dos bebês já nascem com reflexo da sucção, da deglutição. Ele tem que ter um movimento sincronizado de sugar, respirar, sugar, deglutir e respirar. Suga, deglute, respira. A maioria já nasce com esse reflexo, essa sincronia, certo? Então, o que faz o bebê dormir é o sono. Primeira clareza que eu preciso que vocês tenham. Não é tua mamada, não é teu colo, não é teu carrinho, não é tua chupeta. Segundo fundamento, segundo conhecimento, segunda clareza que eu preciso que vocês tenham. Teu bebê não quer dormir. Não quer. Ele precisa, mas não quer. Ele te fala, ele te mostra, eu preciso dormir. Mas ele te deixa bem claro, eu não quero dormir. Certo? Ele precisa e deve dormir quando sente sono. Nem antes, nem depois, quando sente sono. Porque tentar fazer um bebê dormir sem sono, um bebê que está sem sono, você tentá-lo fazer dormir vai ser inútil. Assim como tentar que um bebê que já está muito cansado durma, vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Aqui, eu não sei se é no Brasil todo, mas aqui existe uma expressão que é: eu tô cansado demais para dormir. Tô cansado demais para dormir, eu preciso de um banho, eu preciso relaxar para conseguir dormir, certo? E, enfim, a gente ainda vai falar sobre rituais, a gente ainda vai falar sobre essa forma de relaxar o bebê, mas vamos lá. Mas por enquanto, saiba que vai ser bem mais difícil se o bebê está muito cansado. Aquela crença de pensar que você precisa cansar o bebê. Ah, não, você precisa segurar o sono do bebê durante o dia para que ele durma à noite. Isso é irreal, isso não é verdadeiro, tá? Então escreve isso. Você não deve colocar o bebê para dormir nem antes e nem muito depois de sentir sono. Você deve colocar o teu bebê quando ele sente sono. Terceira clareza, principal de todas, inclusive. Você deve colocar o teu bebê para dormir quando ele sente sono. E o pior de tudo que me revolta é ver grandes perfis por aí, grandes blogueiras por aí, falando que tá tudo bem se o teu bebê não tira soneca. Isso dificulta tanto o meu trabalho, certo? Isso dificulta tanto a vida de vocês, porque não tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá? Sabe por que elas falam isso? Porque às vezes as sonecas são difíceis, e são difíceis mesmo. Às vezes é difícil de conseguir a soneca, quando consegue, ela sai em 20 minutos, como foi a mãe que eu conversei ontem na sessão Olho no Olho. Mas significa que elas não são necessárias? Não. Isso não significa que elas não são necessárias. É a mesma coisa que falar que está tudo bem em comer só o que quiser sempre. Depois você não vai morrer por isso. Mas a gente sabe que não é bem assim. Vai sim. Se você sempre irresponsavelmente comer só o que quiser, você vai morrer por isso sim. É rápido? Não. E no meio desse percurso você vai sofrer um bocado. E eu não vou falar o que não é verdade para vocês. Eu não vou falar essa besteira para passar a mão na cabeça de vocês. Eu não estou aqui para isso. Porque dizer que está tudo bem para aquela mãe que não está conseguindo, ela se sente mais aliviada. Dizer que está tudo bem, que é muito comum, que o mais comum é não conseguir as sonecas, você vai se sentir aliviada, você vai dizer: ah, graças a Deus, eu achei que era só comigo. Mas a questão é que precisa sim, ela é necessária, elas são necessárias sim, entendendo? Eu vou te acolher de outro jeito, em outro momento, mas nisso não, eu não vou falar nenhuma bobagem como essa
para passar a mão na cabeça de vocês, não, certo? Então você precisa saber quando o teu bebê está com sono. Você sabe determinar, você sabe dizer quando o teu bebê está com sono? Você sabe ver os sinais de sono? Você sabe como é que você descobre quando o teu bebê está com sono? Pergunta para ele. Pergunta, ou melhor, observa teu bebê. Ele vai te dizer quando isso acontece. Ele vai te dizer, certo? Ele sempre te mostra quando isso acontece. Por quê? Porque ele emite sinais de sono. E esses sinais variam muito. Você precisa saber quais os sinais o seu bebê emite. Quais são os sinais que o teu bebê emite. Não o bebê da vizinha, não o bebê das mães que já conseguiram, não o bebê da Ávila, não o bebê da Camila, não o bebê da Annelise, não o bebê da Mila. Eu estou sem minha agenda. São essas mães que já conseguiram. Eu estou esquecendo uma. Mas enfim. Quais os sinais de sono do teu bebê emite, certo? E isso às vezes parece óbvio. 92% responderam sim. Eu consigo ver, tá? É muito óbvio. É claro que eu vou botar meu filho para dormir quando ele estiver com sono. Nem de mais, nem de menos. Mas o problema é que se você não estiver atenta, você erra e nem percebe. Você erra e nem percebe. Ano passado, não lembro exatamente o mês, foi final de novembro. Foi final de novembro. Aconteceu um evento que, assim, eu lembro até hoje. Nesse dia, nessa quarta-feira, eu fiz 3 mentorias ao vivo. Uma pela manhã, uma à tarde e uma à noite só sobre volta ao trabalho. A da noite, certo? E foi curioso que na mentoria da tarde, eu falei com uma mãe de um bebê de 7 meses na época e uma mãe de 8 meses, 8 meses naquela época. E nesse período de 7, 8 meses, é comum, alguns bebês vão tirar 3 sonecas, outros bebês ainda vão estar tirando 4 sonecas. O mais comum, de longe, 3 sonecas nessa época. Vai ter bebê que vai tirar 4, vai ter bebê que vai tirar só 2, mas são extremos. Eu não espero que vocês sejam um extremo, eu não espero que vocês sejam uma exceção, certo? Mas as duas, uma de 7 e outra de 8 meses, tiravam 4 sonecas e tá tudo bem. À noite eu conversei com uma mãe, na mentoria de volta ao trabalho, eu conversei com uma mãe que estava participando pela primeira vez. E o filho dela tinha 7 meses e tirava apenas 2 sonecas. E como eu disse, até existe a possibilidade do bebê de 7 meses ficar muito bem com 2 sonecas, mas é muito pouco provável. Tanto que ela mesma disse, final do dia meu bebê está sempre muito cansado. Está sempre muito cansado. E ela não fazia ideia de que o bebê dela precisava de mais sonecas. Porque parecia que estava tudo bem. Para ela não sabia, para ela parecia que estava tudo bem. Tudo bem não porque ele acordava à noite, mas não parecia que aquele era o problema, tá? E se você não tem isso bem definido na vida real, no meio dessa loucura que é a vida, isso passa batido mesmo. Muita coisa vai passar batido mesmo. Porque, enfim, você não tem tempo para parar para analisar. Normalmente você não tem. Quando você para, a vida te atropela. Quando você para analisar, a vida te atropela. A vida continua e você tem que continuar junto. Então, se você não souber nem identificar os sinais de sono, já está tudo errado. Dali vai ser ladeira abaixo, certo? Qual é a grande questão? Ela não sabia. E está tudo bem ela não saber. Eu expliquei e ela passou a saber. Então, a tarefa que eu passei para ela, para a gente conversar de novo na outra quarta, era: fica daqui até lá, anota quantas vezes o teu bebê sente sono. E essa vai ser a tarefa de vocês. Quantas vezes os bebês de vocês sentem sono? Eu não digo dormir, eu digo sentir sono. 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes? Quantas vezes ele sente sono? Quantas vezes ele sente sono significa que ele precisa de soneca. Quando sente sono à noite, sono noturno, certo? Você fazendo isso por uma semana, pode ser menos, mas se você fizer isso por uma semana, você vai ter a melhor tabela de sonecas que existe para o teu bebê. E é claro, a tabela de sonecas do filho da Natália vai ser diferente da tabela de sonecas do filho da Thaís, que vai ser diferente do filho da Daniele, que é diferente do filho da Daiane, que é diferente do filho da Josiane. Então são tabelas diferentes. Não serei eu que vou dar uma tabela para você. Eu não vou te dar uma tabela de soneca. Você vai determinar a sua tabela. Você vai determinar quantas sonecas o teu filho precisa. De quanto em quanto tempo o teu filho precisa de uma soneca. É você que vai determinar isso, não sou eu. É fácil reconhecer os sinais de sono? De início não, mas depois fica bem automático mesmo. Você não vai mais nem precisar pensar nisso. E depois que você aprende, eu tenho certeza que você nunca mais vai conseguir desver esses sinais. Por mais que você se revolte com a vida e diga, eu não quero mais saber desse negócio de higiene de sono, de fazer dormir, quero mais saber. Se você aprendeu a ver sinais de sono, você nunca mais vai desver. De tão importante, de tão automático que fica. E como reconhecer esses sinais? Como definir esses sinais? Primeiro você precisa entender por que eles acontecem. Porque o bebê sente sono. E agora você precisa entender quando o sono acontece.
o que acontece no organismo do bebê quando ele está com sono? Acontecem essencialmente duas coisas no organismo do bebê. No nosso também, tá? Mas do organismo do bebê. Primeiro, ele vai diminuindo a oxigenação do cérebro. E o cérebro do bebê não quer dormir. O bebê não quer dormir, o cérebro não quer dormir. Por quê? Porque estar acordado é muito mais divertido, certo? A gente normalmente não quer dormir. Por quê? Porque tem um trabalho para fazer, tem que estudar alguma coisa. Enfim, tem que acolher um bebê. A gente está com sono, o organismo está com sono, diminui a oxigenação do cérebro. O que o cérebro faz para tentar nos manter acordado? Provoca uma grande entrada de oxigênio, com uma tentativa de nos manter acordado. Sabe o que é essa grande entrada de oxigênio? Como que o organismo provoca essa grande entrada de oxigênio para tentar nos manter acordado? Bocejo. Sabe por que a gente boceja? É por isso. Porque no bocejo entra muito oxigênio entra muito oxigênio no organismo. Tá? É uma tentativa de nos manter acordado. É por isso que a gente boceja, inclusive. Não sei se você já teve essa curiosidade. E o segundo, essa foi a primeira alteração, diminuir a oxigenação do cérebro. Segunda alteração que acontece no organismo se chama pressão homeostática do sono. Esse palavrão significa aquela pressão que acontece quando a gente está cansado. Isso acontece muito com adulto também. Isso acontece comigo pelo menos uma ou duas vezes por semana. Quando a gente está cansado e não dorme, a gente vai sentindo uma pressão na cabeça, aqui no corpo, aqui na dorsal. Você vai sentindo essa pressão, certo? Não é necessariamente uma dor, mas é uma pressão mesmo. O nome dessa pressão se chama pressão homeostática do sono. E essa pressão começa, e se você não dorme, se o bebê não dorme, ela vai aumentando, e se não dorme, ela vai aumentando, se não dorme, ela vai aumentando, ficando cada vez mais intensa. Próxima vez que você sentir, não sei se hoje no final do dia, não sei se amanhã, mas na próxima vez que você sentir isso, você vai lembrar dessas palavras, você vai lembrar, olha, é aquela pressão que o doutor falou. Agora, isso acontecendo no bebê, essa pressão começa na cabecinha do bebê, o que ele vai fazer? Qual é a situação reflexa? Ele vai tentar tirar essa pressão dele. Porque, enfim, é um desconforto, é uma coisa que causa desconforto. Então, o que ele vai tentar? Ele vai tentar tirar. Como que ele tenta tirar essa pressão? Como que ele tenta tirar esse desconforto? Esfregando a mãozinha no rosto, coçando os olhos, puxando o cabelo, puxando a orelha. Ele está tentando tirar essa pressão, certo? Ele está tentando tirar. Então, assim, vai ter bebê que vai coçar os olhos. Vai ter bebê que vai puxar a orelha, vai ter bebê que vai puxar o cabelo. Existe uma ordem? Não existe uma ordem. O que existe? Pressão homeostática do sono acontecendo na cabecinha, no tronco, no dorso do bebê, e ele vai tentar tirar isso. Porque, enfim, está desconfortável. Como que ele vai tentar tirar? Não sei como é que o teu filho vai tentar tirar, mas ele vai tentar tirar. E se ele não dorme? Tá? Então, bocejo, coçar o olhinho, puxar cabelo, puxar a orelha, esfregar a mãozinha no rosto, esfregar a naninha no rosto. E se ele não dorme? E aí, o que fazer se ele não dorme? Essa pressão vai aumentar, certo? E essa pressão aumentando vai aumentar o desconforto e aí o bebê vai começar a ficar irritado. Ele já vai começar a ficar irritado. Então ele vai alternar entre momentos de muita sonolência, é aquele momento que ele fica com o olhazinho perdido, ele fica meio perdido mesmo, alternando com momentos de muita irritação, muita irritabilidade. Então ele fica alternando, sonolência excessiva, irritabilidade, olhazinho perdido, choro intenso, olhazinho perdido, choro intenso. Às vezes, choro intenso com olhar perdido. E se ainda assim ele não dormir, o que vai acontecer? Essa pressão vai aumentar ainda mais. Esse desconforto vai aumentar ainda mais. O estresse vai aumentar ainda mais, certo? E aí vai acontecer uma coisa chamada efeito vulcânico. É quando o estresse está tão grande, o bebê já está tão irritado, que ele é uma irritabilidade tão grande que ele entra num choro assim quase que inconsolável, que muita gente chama de hora da bruxa. Muita gente chama de hora da bruxa. Quem chama de hora da bruxa é porque não conhece por que isso acontece. E aí acha que é bruxaria mesmo, acha que é um negócio, acontece. Acontece com aqueles bebês mais chatos, com aqueles bebês mais manhosos, com aqueles bebês mais mimados, com aqueles bebês mais viciados em colo. Quem não entende vai chamar de hora da bruxa. Mas por que esse nome efeito vulcânico? Porque realmente parece um vulcão em erupção, tá? Ele vai se preparando, ele vai dando sinais, ele vai dando sinais, ele vai dando sinais e depois explode. O estresse, muito irritado, certo? Então você tem todos esses sinais de sono que o bebê te mostra. Eu preciso dormir. Ele boceja, ele coça o olho, ele esfrega a mãozinha no rosto, ele puxa cabelo, ele puxa a orelha, ele começa a ficar
mais irritado, olharzinho perdido, efeito vulcânico, certo? Então, se você não sabe quais os sinais de sono do seu bebê, não tenta ajustar a rotina ainda. Não tenta, por hipótese alguma, desfazer uma associação. Se você não sabe nem reconhecer os sinais de sono do seu bebê, não ainda. Porque as chances de você fazer alguma coisa errada são grandes. Se você não sabe reconhecer os sinais de sono, como é que você vai saber como é que você ajusta a rotina de soneca? Como é que você vai saber qual é o momento de ajustar o ambiente do sono? Qual é o momento de começar ritual do sono? Por isso que eu te falei, tem 3 passos na prática. Causas para despertares, rotina, associação. Mas antes tem uma coisa que precede, que é a clareza, é o conhecimento, certo? As respostas para isso, como ajustar a rotina de soneca, qual o melhor momento para ajustar o ambiente, qual o melhor momento para começar o ritual, elas vão estar literalmente na tua frente. Literalmente na sua frente. A questão é que nem sempre é fácil de ver. Depois de feito, aí você começa a prática. A questão é que, eu consigo ver, eu consigo reconhecer os sinais de sono, certo? Mas eu não consigo fazer. Aí é outro ponto. Aí você passa para a prática. Consegue? Já conhece os sinais de sono? Já tem a clareza? Já tem esse conhecimento? Já assistiu minhas aulas? Ótimo. Aí você passa para a prática. Aí você vai para as causas dos despertares. Eu não consigo reconhecer os sinais. Então, pega um papel e anota quando os horários que você perceber sinal de sono do bebê. Vamos supor que hoje você só percebeu, olha, eu vi ele bocejando uma vez às 16. O resto do dia inteiro eu não percebi. Tudo bem, anota 16. Amanhã eu consegui perceber pela manhã, eu fiquei mais atenta, fiquei prestando mais atenção, consegui perceber uma vez de manhã e uma vez à tarde. Anota de manhã, anota à tarde. Faz isso por 7 dias. Isso vai aumentar tanto a tua clareza, isso vai te fazer conhecer tanto mais o teu bebê, tão melhor o seu bebê, certo? Vai te ajudar bastante. E vamos lá. Doutor Adilo, mas isso é muito difícil, ficar estudando, ficar assistindo essas aulas, ficar acompanhando. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei também que o difícil é fazer o simples. O difícil é levar o simples a sério. Assistir às aulas é difícil, vai levar tempo, vai exigir de você, mas eu não conheço outra forma. Eu não conheço outra forma. Para você ter essa clareza, que é o que precede a prática, a execução, você precisa ter esse conhecimento, você precisa... E essa é a forma que eu conheço.